Bem-vindos, caros alunos, a mais uma sessão de entrevistas da série Metodologia Científica. Hoje, novamente, com a professora Solange. Agradeço a gentileza de aceitar o convite. Vamos abordar como ler um artigo científico. Então, professora Solange, como selecionar os artigos científicos para leitura de meu interesse? Ou respondendo à pergunta de pesquisa? Muito bem. Depois que você definiu o seu tema, o seu objeto de estudo, o seu problema de estudo, enfim, a pergunta do estudo, você deverá fazer um levantamento bibliográfico. Geralmente, a gente usa os descritores de saúde para fazer esse levantamento. A partir do levantamento bibliográfico, nas bases de pesquisa, que podem ser Lilac, Cielo, Medline, enfim, um monte de bases de dados que a gente tem, devemos encontrar os resumos dos artigos científicos em relação a esses descritores. O que fazer com esses resumos? O que fazer com esses artigos que estão na forma de resumo? Primeiro, sempre leia o resumo. Porque este resumo lhe dará caminhos no sentido que você deve ou não ler o artigo na íntegra. Caso o resumo não esteja relacionado à sua pergunta de estudo, ao seu problema ou objeto de estudo, descarte-o e veja o próximo resumo. Professora Solange, uma vez que eu esteja com os resumos dos artigos em mãos e eu consiga o artigo científico de meu interesse através da triagem dos resumos, uma vez que eu esteja com os artigos na íntegra em mãos, por onde eu começo? Bem, teoricamente, ou talvez de uma forma mais didática, a gente deva dividir o artigo em dois momentos. O primeiro momento em que eu vou ler cuidadosamente o título e os autores e principalmente a titulação, formação e de onde são esses autores. Isso é importante, porque você já vai se acostumando com os autores de referência, bem como centros de referência de produção de conhecimento em relação à sua pergunta, objeto, problema de estudo. Isso é importante porque, eventualmente, você vai num congresso e aquela pessoa que você já leu 2, 3 artigos do seu interesse, de repente está dando uma conferência, uma palestra ou mesmo uma oportunidade de você pessoalmente conversar com essa pessoa. Ou então, você mandar um e-mail para essa pessoa e discutir alguns dados que fiquem em dúvida em relação ao artigo que foi publicado. Então, é importante que você crie essa cultura de conhecer os produtores de conhecimento científico do seu interesse. Depois que você leu o título, se você quiser novamente reler o resumo, também é importante para novamente você se colocar em relação ao que o artigo está falando. Depois, o próximo passo, que seria o segundo momento, é começar com a leitura da introdução. O que você vai encontrar numa introdução de um artigo científico? Em suma, você vai encontrar toda a revisão de literatura pertinente ao problema, o objeto ou a pergunta de estudo daquele artigo. Próximo ao final da introdução, você vai encontrar, meio que disfarçado, a justificativa, quer dizer, o que levou o autor, os autores daquele estudo, daquele artigo, desenvolver aquela pesquisa. E por último, no finalzinho da introdução, você já vai encontrar o objetivo ou objetivos daquele artigo. É importante que você leia com calma o objetivo, para você entender principalmente o verbo, dê atenção ao verbo de ação do artigo. Pode ser avaliar, pode ser analisar, pode ser identificar, pode ser demonstrar, quer dizer, o verbo é importante juntamente com depois a sequência do objetivo para que você entenda realmente o que o autor vai fazer em termos de responder a pergunta
objeto ou problema de estudo daquele artigo. Depois deste passo, leia atentamente ao método. O capítulo Métodos descreve a amostra, a característica da amostra, quer dizer, com que tipo de pacientes, enfermeiros, com quem foi realizado o estudo, quais foram os critérios de inclusão daquele estudo, os critérios de exclusão, ou aprovação pelo comitê de ética, a assinatura do termo de consentimento pelas pessoas, pacientes, enfermeiros, enfim, a amostra que foram incluídas no estudo, as variáveis que vão ser descritas pelo estudo e é importante, sempre dê atenção à descrição do protocolo. O que é isso? Como é que a pesquisa foi desenvolvida pelos autores? Em suma, o capítulo Métodos, resumidamente, é como se fosse, numa receita de bolo, a primeira parte, os ingredientes, e na segunda parte do capítulo Métodos, como é o preparo daquele bolo. Professora Solange, o local do estudo é importante? Identificar? Sim, sempre é importante localizar no artigo aonde a pesquisa foi realizada. Por exemplo, se foi no hospital, em que unidade foi? Se foi numa unidade de atendimento da UBS, qual a característica daquela unidade de atendimento? Se foi numa unidade de emergência, aonde que foi realizada? E como também o tipo de hospital ou o tipo da unidade. Alguns artigos recentemente não estão colocando o período da realização do estudo, que é outro dado importante que deve estar na parte do método. Professora Solange, gostaria de saber alguns artigos que eu tenho lido, uns descrevem o tipo de metodologia, o tipo de estudo, e outros não. É obrigatório você encontrar a descrição do tipo de estudo? Muito importante. Por quê? A partir do momento que você lê o objetivo, isso vai já dar indícios se o método vai ser qualitativo ou se o método é quantitativo. O passo seguinte, no início do capítulo Métodos, realmente que haja se o método é quanti ou quali, ou então, dentro do método quantitativo, quais são os desenhos de pesquisa. E no método qualitativo, quais são os desenhos. Exemplo, dentro do método quantitativo, eu tenho a pesquisa do tipo transversal. Então, em vez de colocar esse estudo foi do tipo método quantitativo, desenho, estudo transversal, eu já posso começar assim. Estudo transversal que foi realizado na unidade X durante o período Y. Eu já vou direto. Eu sei que estudo transversal está relacionado ao método quantitativo. Em vez de escrever método qualitativo, estudo fenomenológico, eu posso diretamente falar: esse estudo foi do tipo fenomenológico, realizado na unidade X no período tanto. Isso também, o desenho fenomenológico está relacionado ao método qualitativo. Professora Solange, fale-nos um pouco sobre os resultados, discussão e conclusão. Muito bem. Quando você for ler a parte dos resultados, os resultados eles estão querendo responder ao objetivo do seu artigo, objetivos do artigo. Porém, numa sequência que já foi descrita no capítulo Métodos. Isso quer dizer que todas as variáveis que foram determinadas no capítulo Método como protocolo que foi seguido no capítulo Métodos devem ser apresentados agora na forma de resultados que podem ser expressos como tabelas, quadros ou gráficos, ou então na forma descritiva também. Então, o capítulo Resultados deve responder anteriormente ao capítulo Métodos. Em relação à discussão, o capítulo Discussão, aí sim, o que você vai encontrar na discussão do artigo? Os resultados que foram encontrados no artigo comparados com os resultados de outros artigos da literatura. A ideia do capítulo Resultados é trazer controvérsias de resultados ou resultados idênticos, iguais, que foram encontrados neste estudo que você está lendo no artigo em relação à literatura. Além do que, no capítulo Discussão, deve-se também incluir
as limitações do estudo. Isso quer dizer, quais foram as dificuldades durante o desenvolvimento do estudo. Quais foram as limitações para que até possa ter ideias para que sejam desenvolvidos outros estudos. O capítulo Conclusões deve-se, de uma forma simples, trazer as conclusões que foram tiradas no capítulo Resultados. Quer dizer, no capítulo Conclusões, deve-se ter respondido ao objetivo ou os objetivos do artigo, de uma forma simples, direta e bem objetiva. Professora Solange, se eu tenho no artigo científico resultados significativos do ponto de vista estatístico, eu posso discuti-los de forma pessoal? Eu posso colocar reflexões e considerações da minha prática? Precisa muito cuidado. Boa pergunta, e precisa muito cuidado em responder. Quando você tem o resultado da sua pesquisa, você deve sim sempre comparar com a literatura, mesmo que seus resultados sejam diferentes ou iguais da literatura. Porém, suposições de que poderia termos encontrado esse resultado ou poderíamos ter encontrado outros resultados, isso demanda novas pesquisas. Ok. Então a ideia é que quando você tem novas suposições, novas perguntas a partir de resultados que não foram respondidos na sua pesquisa ou naquele artigo, isto gere outro projeto de pesquisa e, consequentemente, outra pesquisa. Em relação às referências bibliográficas, é rico eu utilizar, eu ler as referências bibliográficas deste artigo, uma vez que elas podem me ajudar a responder a pergunta? Sim, quando você está lendo referências que você pode utilizar neste artigo que você está lendo ou que você está fazendo o seu projeto, muitas vezes essas referências vão ser utilizadas depois na discussão do seu projeto. Então, sempre você organize os artigos que você está lendo, quando você vai ter que discutir os resultados da sua pesquisa, de uma forma que você vai fazendo uma sequência de discussão lógica referente àquilo que você já foi lendo em outros artigos. Então é muito interessante nós selecionarmos dos artigos mais interessantes para responder a nossa pergunta, selecionarmos as referências das referências. Isso. Eu sempre gosto de dizer que a gente sempre deve citar o pai da criança. Quer dizer, quem é o pai da criança? É o autor, ou são os pesquisadores, que desenvolveram as conclusões a partir das pesquisas. Então, vocês que vão fazer pesquisa, vocês que estão fazendo projeto de pesquisa, vocês vão ver que um artigo puxa o outro. E a gente sempre deve ter acaba tendo um monte de artigos que a gente vai ter que ler, que nós vamos utilizar depois no projeto, na introdução, ou no método, ou na discussão. É importante que vocês sempre citem o original, quem foi o autor que desenvolveu aquele conhecimento que vocês estão citando, ou na introdução, ou no capítulo Métodos, ou na discussão. Professora Solange, muito obrigada. Agradecemos a sua participação e a gentileza de estarmos aqui novamente conversando sobre metodologia de pesquisa. Obrigada. De nada e até a próxima.